Tá gravando. Antes de vocês produziram um software que fazem um tipo de análise de imagem? Sim. Na verdade, a gente utiliza um software para fazer análise. A gente não faz assim. Você faz análise de imagem. Não, exatamente, mas a gente utiliza um software. A gente não está criando software para fazer análise. Sim. A gente usa uma biblioteca para fazer isso. Isso. A gente usa uma biblioteca para auxiliar na construção de um programa, de um software para fazer um tipo de análise. Mas não chegava para a conclusão. Depois a gente edita, né? Beleza, acho que aqui é para a gente ficar quietinho aqui. Beleza, então boa tarde. Queria, antes de começar aqui o evento, agradecer ao professor Alberto por ter aceitado o nosso convite, né? E no caso, essa apresentação faz parte de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da UFMG. Tá? No caso, a disciplina é sobre detecção e análise de imagens. O professor Rafael, e meus colegas também vão também fazer a apresentação, o João Paulo e o Marcelo. Então, durante essa apresentação, nós vamos falar sobre alguns tópicos nessa área de análise de detecção de imagens. Primeiro, nós vamos falar como é formada uma imagem digital, em seguida, a física da luz na fotografia, vamos falar sobre chips, circuitos, sensores, vamos falar sobre sensores CCD e CMOS e processamento de imagem. Também vamos falar sobre visão 3D, visão computacional, aplicações sobre essas técnicas e onde vocês podem aprender a trabalhar com essas tecnologias e também onde estão sendo desenvolvidas esses tipos de pesquisa. Então vamos começar falando então, inicialmente vamos falar sobre imagem. O que é uma imagem digital? Então o que está por trás de uma imagem digital? Certo? Na verdade, uma imagem digital é um conjunto de pixels, que a gente chama de um monte de quadradinhos, né? Pode ser retângulos também, chamados pixels. Então, na verdade, uma imagem nós podemos enxergar como sendo assim, onde cada pedacinho é um pixel dessa imagem. Certo? Só que, na verdade, cada ponto desse pixel ele armazena 3 informações, tá? Vermelha, verde e azul. Então, o pixel ele armazena essas 3 informações, que são as cores primárias. Se a gente combinar qualquer tonalidade dessas cores, nós conseguimos desenvolver qualquer outra cor visível para a gente. Então, basta combinar a tonalidade dessas 3 cores que a gente consegue representar qualquer cor nessa imagem. Tá? Então, um pixel ele vai ser representado, como a gente utiliza o sistema digital, ele vai ser representado aquela informação de verde, vermelho e azul, vai ser representado utilizando bits, né? Que são o 1 e o 0. Então, essa é toda uma informação digital que é armazenada. Então, o que um sistema, no caso uma câmera, um computador, um tablet, vai enxergar mesmo, no final, é um monte de luz, um monte de zero, um monte de 1. Aqui ficou pequenininho, mas pode acreditar em mim, que é um monte de 1 e um monte de zero. Tá? Então, cada um desse aqui é um monte de informação tudo binário. Tá? Alguns formatos de imagem que são utilizados. Nós temos, então, o JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, existem vários outros formatos. Os que mais comum encontrar em câmeras são esses formatos JPEG, TIFF e RAW. E o que é interessante, que muitos usuários não sabem, é que quando você bate uma foto com uma câmera, o que fica armazenado na sua imagem não é somente sua imagem. Fica armazenado qual câmera que foi batida, qual câmera, o horário da foto, se usou zoom, se não teve zoom digital, por exemplo. Se você utilizou flash, não utilizou flash, isso tudo fica armazenado na imagem. Existem alguns softwares na internet que você consegue baixar, você consegue verificar essa informação que fica oculta, né, da maioria dos usuários. Aí. Então pode ser interessante a utilização. Esse aqui é mais curiosidade para a gente agora, essa é a primeira imagem digital do mundo. Então esse aqui é um menininho aqui. Ela foi feita em 1957 por Russell Kirsch. Ele estava utilizando os primeiros computadores programáveis nos Estados Unidos, e eles estavam trabalhando com um scanner lá, e eles escanearam, né, uma foto do filho do Russell. Então essa é uma foto aqui, é a primeira foto de imagem digital que a gente tem conhecimento. Então essa imagem tinha apenas 30.976 pixels. E é legal que hoje a gente fala de câmera, a gente fala de megapixels, né? 14 megapixels, são milhões de pixels. Essa foto só tinha 30 mil pixels. E ela, mais ou menos, ela tinha um tamanho de 5 centímetros.
onde ela tinha 176 linhas para 176 colunas. A primeira câmera digital foi desenvolvida inventada em 75 por Steven Sazin, na Kodak. Então essa aqui, ó, é a primeira câmera digital. Olha como é que ela é pequenininha. Bem legal, né? Isso aqui, ó, não sei se a maioria conhece, mas isso aqui é uma fita cassete. Vocês conhecem fita cassete? Então vocês estão velhos também. Os meninos mais novos não conhecem. Então a câmera, quando ele bater uma foto, você bate uma foto, ela registrava essa informação numa fita cassete. E para a gente poder mostrar o que tinha tirado na foto, tínhamos que ligar no microcomputador para ele decodificar a informação dessa fita para a televisão, para a imagem sair lá na televisão. Então era bem enfiado, um exemplo, né, do que a câmera antigamente do que se utiliza hoje. Tudo bem importante. Vai ver, eu posso ver. Alguns exemplos de câmeras comerciais, né, as primeiras câmeras comerciais que nós temos. A primeira câmera que foi vendida comercialmente foi essa Fujifilm, que no caso é essa câmera lá de cá. Ela foi vendida no Japão em 1989, né, DSLR. Ela tinha uma resolução de 0.4 megapixels. Você não dizer como é que guardava a informação nela? No cartão mesmo, no cartãozinho de memória já. Nessas aqui já gravava no cartãozinho de memória. Não, na verdade não. Eu acho que essas primeiras câmeras aqui, elas tinham uma memória dentro delas. Ela tinha uma memória interna dela. Eu pensava que fosse um cartão, é um chip que ela armazenava dentro dela, não tinha um chip externo como a gente usa aqui mesmo, mas ela já colocava na memória. Essa câmera de cá foi a primeira câmera lançada nos Estados Unidos em 1990. Ela tinha 376 por 240 pixels de resolução, que dava no caso de 0,09 megapixels. Então ela tinha 256 somente fotos cinza. Essas duas primeiras câmeras elas não tinham visor. Eram câmeras, você batia a foto e ela dava registrada. Uma das primeiras câmeras que foi lançada já tinha visor, que essa primeira aqui, essa aqui é o visorzinho dela aqui. Ela foi lançada pela Kodak em 1991. Ela já tinha um foco mais jornalístico. A ideia é que a pessoa, o fotógrafo, né, do jornal, da revista, ele saía para a rua, levava a câmera, e ele tinha esse dispositivo portátil, que parece um rádio de carro, aqui, assim, parece um rádio de carro, assim, que ele tinha um HD para armazenar a informação e ele tinha um visor. Então a ideia é que o fotógrafo já podia bater a foto, já escolher a foto para acelerar o processo para enviar para a edição, para fazer a impressão de jornal ou a impressão da revista. Tá? Então ela tinha 1.3 megapixels e ela tinha esse HDzinho externo aqui, que é portátil, né? Que ninguém precisa carregar, para armazenar 200 megabytes. Então vamos falar então o que acontece depois que se tira uma foto. Qual é o processo? Primeiro a gente vai escolher uma cena, no caso um robozinho. Toda a luz que chega nele, ela vai ter sendo refletida, né, em todas as direções. A câmera vai captar exatamente um conjunto dessas luzes, que vai passar por um conjunto de lentes e vai ser projetado em cima de um sensor de imagens ali. Esse sensor de imagens vai codificar essa imagem em binário e vai realizar o processamento para tanto colocar ela armazenada no cartão de memória, quanto para ser projetado também na. Então esse é um procedimento bem mais simples aqui, depois a gente vai detalhar mais na frente lá como é que acontece todo esse processo. Então pessoal, antes de a gente continuar nessa linha de câmeras, de circuitos, né, a parte de eletrônica, vamos dar uma revisada em alguns conceitos de luz. Vamos falar um pouquinho, né, do espectro, não de luz, mas de ondas eletromagnéticas como um todo. Né? Ondas eletromagnéticas são ondas formadas aí por um campo elétrico e um campo magnético que se propagam perpendicularmente no espaço. Então se a gente tem, por exemplo, um campo elétrico sendo propagado na vertical, a gente tem um campo magnético na horizontal. Né? E todos os corpos do universo eles emitem ondas eletromagnéticas. Isso por quê? Porque todos os corpos são formados por elétrons. Os elétrons eles têm essa propriedade de emitir ondas eletromagnéticas. Para facilitar o estudo das ondas, os cientistas criaram, fizeram um compilado que a gente chama de espectro eletromagnético, que é uma coleção com todas as ondas possíveis, organizadas aí, ou por frequência ou por comprimento de onda. No caso aqui a gente tem uma representação do espectro,
no caso que está mostrando o aumento do comprimento de onda, então aí a gente tem ondas com menores comprimentos e maiores comprimentos, e as divisões, o que são cada uma dessas ondas. Então a gente tem raios gama, né, raios X, raios ultravioleta, aqui uma fatia bem pequenininha, que é o espectro da luz visível, e ele já começa a entrar no infravermelho, nas ondas de rádio, que já entra ondas de transmissão, né, do próprio rádio, AM, FM, TVs e por aí fora. Então, a onda da luz visível, o comprimento de onda da luz visível, é uma particularidade do espectro como um todo, que compreende mais ou menos entre 400 e 700 nanômetros. Uma faixa bem pequenininha. E dentro desse espectro, a gente tem algumas subdivisões, começando aqui de um vermelho escuro, tá? Não sei se está para vocês verem aqui, mas tem um vermelho escuro aqui embaixo, que são os 700 nanômetros, passando pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, né? Chegando lá em cima do violeta com 400 nanômetros de comprimento. E aí a gente tem aquela questão que a luz, né, ela não é uma onda puramente, né? A gente sabe lá dos estudos de Einstein, né, até do próprio efeito fotoelétrico também, que existe uma certa dualidade onda-partícula, que a luz ela tem hora que se comporta como onda, tem hora que se comporta como partícula, e nessas partículas são o que a gente chama de fótons. Mas quando a gente vai capturar uma imagem, né, nosso olho só percebe aquela faixazinha do espectro lá que é o comprimento, a faixa visível, né, dos 400 a 700 nanômetros. Mas a gente pode ser que a gente queira pegar mais informações de outras partes do espectro. E isso entra o que a gente chama de imagens hiper e multiespectrais, que são imagens que capturam outras faixas que não da luz visível. Quando a gente quer capturar faixas específicas do espectro, a gente fala que essa imagem é multiespectral. Aqui a gente tem uma pintura e aqui a gente tem várias reproduções delas. Por exemplo, aqui é capturada na luz visível, capturada numa luz ultravioleta, capturada numa infravermelho e por aí afora. Então a gente tem várias imagens diferentes formadas quando a gente ilumina ela com ondas diferentes. E a gente pode extrair informações bem interessantes disso aí. Quando a gente quer não mais pegar faixas específicas, mas dentro do contínuo do espectro, a gente fala que essa imagem é hiperespectral. Então aqui a gente tem um exemplo de uma imagem hiperespectral que a gente ilumina ela com uma evolução contínua no comprimento de ondas e vai capturando mais informações que elas nos retornam. Isso é muito aplicável, por exemplo, para a geologia, para saber qual é o tipo de solo que tem em determinada região. A gente está diariamente em contato com um monte de dispositivo elétrico, seja celular, tablet, máquina de lavar, todos eles. Todos eles têm em comum uma única característica, que é o processamento de sinais elétricos. Todos esses dispositivos executam suas diferentes funções baseadas nesses 5 componentes básicos, que são os resistores, o diodo, o transistor, o capacitor e o indutor, a eletricidade de componentes deles. Com o avanço da tecnologia, esses circuitos que compõem os dispositivos elétricos começaram a ficar muito grandes e ocorreu a necessidade de fazer miniaturização deles. Essa miniaturização de dispositivos desses componentes a gente chama de circuitos integrados. E isso, por exemplo, de um circuito, esse circuito deve ter mais ou menos 1 milímetro de comprimento e dentro deles tem todos esses esquemas aqui elétricos. Né? É muito pequeno, precisa de tanta coisa que tem guardado. Circuitos integrados são fabricados nessas chapas que chamam de wafers, chapa de silício, são fabricados com um monte de processo químico que constrói mesmo o circuito por meio dessas reações. Eles são fabricados nessas salas que a gente chama de salas limpas. O pessoal está aqui, para ver, o pessoal está todo tampado para ele que sai poeira, pele, porque o circuito integrado hoje em dia está sendo fabricado no tamanho de 30 nanômetros. Em 30 nanômetros você pode pensar como se fosse 3.000 vezes menor que o fio de cabelo. É o tamanho que você está sendo fabricado hoje. Nesse ordem de grandeza, um pedacinho de poeira que cai em cima daquele wafer, aquela parte que é fabricada, pode sair completamente ele. Esse aqui é um exemplo, parece que caiu alguma coisa e estraga o circuito completamente, não funciona mais. Aqui a gente tem um circuito integrado que a gente está em contato todo dia. Na verdade, esse aqui é só o relacionamento dele, ele está aqui dentro, ele é bem menorzinho que isso, ele aqui dentro. Todo dia a gente
gente tem contato com isso. Né? Na verdade, de todo lado a gente usa esse circuito integrado. Focando um pouco mais na área de imagem, na área de câmera, né? O sensor de imagem ele também é um circuito integrado. A gente pode ver ele aqui, na verdade ele tem um monte de fotodiodos para capturar a luz, converter isso para forma digital. A gente vai entrar mais em detalhe para frente, e só para você ver ele vai encaixar ali. Uma câmera digital ela não usa apenas esse circuito integrado, tem um monte de circuito integrado, juntamente com lente para focalizar, luz que entra no chip de imagem, câmera, cartão de memória, isso feito de forma muito simples. Aqui a gente tem diversos tipos de câmeras, diferente da câmera que a gente está acostumado no celular ou no aparelho profissional. Aqui a gente tem uma câmera infravermelho. Essa câmera é bastante útil para aplicação militar, para você ver aquele negócio de visão noturna. Também para função médica, você pode medir temperatura de parte do corpo, meteorologia, para poder medir temperatura do oceano, por exemplo. Tudo isso é útil. A gente tem essa câmera 3D, que é uma câmera que grava com duas câmeras ao mesmo tempo. Gera uma imagem de qualidade bem melhor e ainda na sensação de profundidade. E essa outra câmera aqui é a POK, é uma câmera simbólica, tamanho de um comprimido. Ela vai tirando foto do seu caso intestinal para poder, se evitar que tenha que fazer, por exemplo, um exame de endoscopia, que é uma coisa bem chata. Muito interessante. Pequenininho demais. Podia até reutilizar. Até agora nós falamos então do que é uma imagem digital. Depois nós falamos aí voltando de lembrar um pouco das características da luz e também sobre circuitos integrados. E agora nós vamos falar especificamente sobre o sensor, tá? O sensor de imagem. Só que antes de falar disso, como foi falado por Einstein lá, ele descobriu então os fótons, né? Que é aquelas que são, como diz, balas, ele chama de falar de pacotes de energia. E como é que o homem pode utilizar isso? Um exemplo bem clássico são os postos de energia que nós temos aí. Como diz a corujazinha aqui, está escrito aqui bem, sei que é difícil de acreditar, mas não fui eu que liguei. Então, a propriedade da luz, né, da gente poder capturar essa energia da luz, né, de trabalhar com ela, na verdade, esses ways, permite, por exemplo, esse tipo de aplicação, onde o sensor ele vai detectar se está claro ou não. Quando está claro, o que ele faz? Ele apaga a luz. A partir do momento que ele sentiu que está escuro, o que ele faz? Ele liga o poste. Imagina todo mundo tivesse que passar acendendo poste por poste na rua. Seria uma coisa inviável. Outro tipo de aplicação também que a gente pode aplicar com a luz são os painéis solares, que hoje está ficando mais comum, né? A gente pode fazer o quê? Vai utilizar ali para capturar, para transformar mesmo aquela energia, né, que a gente está pegando da luz, numa energia elétrica para a gente poder utilizar em equipamentos. E também nós temos aí negócio igual a gente já viu lá, aplicar também com o sensor. Para a gente entender melhor como é que funciona o sensor, vamos ver essa imagem. Se a gente dá uma olhada nessa imagem, cada pontinho que nós temos aqui tem um contraste diferente. Tem uns que são mais claros, tem uns que são mais escuros. O sensor funciona exatamente com essa ideia. Como é que funciona? Toda a luz que o sensor vai capturar, toda a luz que ele captura, ele vai, toda vez que ele recebe, ele absorve uma luz, ele emitir alguns elétrons emitidos, certo? São liberados. Então, à medida que ele vai recebendo luz, ele vai soltando esses elétrons. Então, se ele pegar essa quantidade de elétrons e conseguir contabilizar essa quantidade de elétrons, nós conseguimos representar exatamente uma imagem como essa. Como isso? À medida que quanto mais luz ele recebe, mais elétrons ele libera. Então, mais elétrons no caso vai ser representado, por exemplo, dessa cor mais clara. E quanto menos luz ele receber, menos elétron ele vai liberar. Então, essa quantidade menor de elétrons vai ser representado, por exemplo, por essa cor mais escura. Então, para cada ponto no sensor, nós vamos ter um pixel. Para cada ponto no sensor, nós vamos ter um lugarzinho ali que ele vai exatamente capturar a luz. E quando ele capturar a luz, ele vai conseguir mensurar a quantidade de elétrons que estão sendo liberados por essa luz que está sendo absorvida por ele. Então, se ele mensurando, contabilizando a quantidade de elétrons, ele consegue dizer se ele recebeu muita luz ou pouca luz. Então, assim, se você tiver muita luz, vai ficar muito branco. Pouca luz, escuro. E o que é interessante em câmera, que a gente vai ver daqui a pouco no exemplo, geralmente quando você bate uma foto normal, você clica na foto, o tempo de exposição da luz no sensor é muito curto. Tanto é que a gente bate uma foto hoje com uma câmera digital, instantaneamente a gente já tem a foto. É muito curto. Por quê? Porque se o sensor ficar exposto a muita luz,
ele vai capturar muito elétron e vai ficar tudo branco. Você não consegue capturar a imagem. Certo? Então vamos ver um exemplo. No nosso caso, para esse tipo de sensor que nós trabalhamos, então aqui é um exemplo do sensor de imagem. E aqui é o sensor ele vai ter os pixelzinhos, que podem ser quadradinhos ou então retangulares, tá? Isso pode ter essa característica também. E no mercado hoje nós temos dois tipos de sensores. Nós temos um tipo de sensor chamado CMOS e um tipo chamado CCD. Então nós vamos ver aqui qual é a diferença. Uma das diferenças dos dois é a forma de fazer a leitura das informações que ele está lendo, quer dizer, dos elétrons. Então a gente pode ver no início aqui, ó, que a imagem, igual nós vamos pegar aquela imagem aqui, o que ele faz? Inicialmente ele está capturando os elétrons. Então assim, quanto menor aqui, ele tem menos elétrons que ele contabilizou, quanto maior, mais elétrons que ele contabilizou. A diferença dos dois processos é que no CCD, para você poder fazer a leitura de cada elétron que está fazendo, você tem que vir pegando a imagem e vir deslocando um para baixo, até chegar nesse registrador aqui, o registrador de deslocamento. E aí eu vou pegando pixel por pixel e vou fazendo a leitura. Tá vendo? A imagem foi capturada, desceu. Estou lendo a primeira coluna, então todo mundo desce, sobe, passa para cá, até o final. Na hora que acaba essa primeira aqui, eu acho que o vídeo para. Você volta o vídeo. Aí ele parou e vai se colocando para cá. O CMOS, ele já é diferente. Essa capacidade de contabilizar os elétrons já é colocada em cada pixel. Então eu consigo ler cada pixel de uma forma separada, de uma forma mais rápida do que aqui. Aqui eu só consigo saber a quantidade de elétrons aqui. Ali não, ali cada um já consegue contabilizar o elétron, então eu consigo puxar os elétrons de uma forma mais rápida. Essas termos ultra rapidez provavelmente são CMOS. Provavelmente. Provavelmente. Nós vamos chegar à discussão antes da gente mudar, mas aí vem uma pergunta bem assim, e agora? Qual que é melhor? CMOS ou CCD? Na verdade, vai depender muito da aplicação e do tipo de tecnologia que está envolvida, né? Porque existem várias tecnologias CMOS, várias tecnologias CCD. Então, se você for pensar, então a CMOS era mais rápida, pelo esquema que nós vimos aqui, para você consegue capturar mais imagens do que o CCD, por causa da demora mesmo daqui de processar, né, de uma forma mais serial, e ali a gente já consegue de uma forma mais paralela de recuperar as informações de uma hora para outra. Então, o CMOS é mais rápido que o CCD, isso é verdade. Uma outra característica interessante do CMOS em relação ao CCD é que o CMOS ele gasta menos energia do que o CCD. Então, provavelmente, todo mundo que tem um celular, o celular ele é exatamente o que o sensor vai ser no CMOS. Por quê? Todo dispositivo móvel, uma das grandes preocupações é a energia, o tempo de duração da bateria. Então, geralmente vai ser CMOS. Uma outra característica interessante em relação ao CMOS, né, e o CCD é que o tipo daquela fábrica, igual o Marcelo mostrou ali anteriormente, para você fabricar circuitos integrados, é o mesmo tipo que você pode utilizar para fazer o CMOS. Então, por ter uma fabricação muito parecida, que já usa nos outros circuitos integrados, a gente consegue fazer naquele mesmo tipo de fábrica um sensor CMOS, e por ter essa facilidade, a gente consegue colocar vários outros circuitos todos juntos com o CMOS. Então, quando a gente tem o uso de um sensor do tipo CMOS, geralmente a sua câmera ela tem muito mais tecnologia ao redor dela. Então eu posso processar a imagem, eu posso editar uma imagem às vezes dentro dela. Por exemplo, ela está acoplada no celular, então todo aquele dispositivo do celular pode estar, várias características do celular está junto dela também. O CCD não, a fabricação do CCD é um pouquinho mais, tem um diferencial, tem aquele mesmo processo, salas todas limpas, aquela coisa toda, mas ele tem um processo mais específico. Então, e é também um processo um pouco mais caro. Mas aí você pode perguntar, então tá bom, o CMOS é melhor. Eu falei, depende. Mas geralmente, quando nós temos aplicações para o usuário normal, geralmente todo mundo aí, a maioria deles é CMOS, geralmente por essa facilidade de colocar outras tecnologias junto. Quando a gente vai pegar uma aplicação mais profissional, geralmente as pessoas fazem uma opção para o CCD, que ele garante uma qualidade de imagem melhor. Mas assim, se a gente for pensar, mas o CMOS também não faz isso? Eu estou falando, depende muito do sensor e da aplicação. Eu consigo uma imagem tanto tão boa quanto com o CCD quanto o CMOS também. Mas algumas aplicações, às vezes, o tipo de aplicação que for feito lá, as pessoas, a opção para o CCD geralmente é uma coisa mais profissional, uma coisa mais científica. Igual um exemplo que nós vamos mostrar para vocês agora. A aplicação do CCD, essa aqui. Essa aqui é uma matriz do plano focal do Observatório Espacial de Kepler. Ele contém 42 dispositivos CCDs. Nós temos os dispositivos CCDs aqui, que
que vai totalizar um total de 95 megapixels. Então, assim, isso vai ser utilizado exatamente para quê? Fazer procura de planetas, bater fotos, distâncias de galáxias. Então, assim, para as aplicações científicas, fotógrafos, né, geralmente a maioria dessas máquinas profissionais, elas vêm mais com o dispositivo CCD, porque o CCD também é uma tecnologia que já tem mais tempo que está no mercado. Entendeu? Então ela também tem essa, o pessoal que já usa mais tempo também tem essa confiança na tecnologia, além dessas diferenças. Agora, para a gente juntar isso tudo que a gente falou, um videozinho aqui da Nokia que ele fez sobre o celular, para a gente entender esse processo. A câmera daqui, ela vai bater um flash para auxiliar na captura da luz. A luz do objeto que foi refletido vai voltar e vai passar exatamente entrando pela lente da câmera do celular. O obturador, que lembra que eu falei que a exposição é muito curta, ele vai abrir para capturar, né, esses focos, né, essa luz que está chegando. Vocês vão ver que ele já vai fechar bem rápido. Já fechou a quantidade de luz. Vai passar por um conjunto de lentes exatamente para direcionar a posição dessa luz em cima, perfeitamente em cima do sensor. E aí a gente vai conseguir ver exatamente o que? Os fótons, tá vendo? As luzinhas chegando exatamente em cima do sensor, em cada parte dele, e aí vai fazer exatamente isso, capturando a quantidade de energia, a quantidade de luz, né, que está sendo absorvida ali. Essa informação vai ser processada e vai ser transmitida, né, durante pelos circuitos. Pode ter algum tipo de processamento na imagem, vários, né, para criar o arquivo mesmo que vai ser armazenado, tanto para mostrar como para armazenar. E essa informação então vai passar por todos esses circuitos integrados e ele vai ser projetado no final, por exemplo, nesse caso na tela do celular. Nós temos essa imagem. E nós temos exatamente o funcionamento desse sensor. No aspecto cor, né? Cor. Podemos falar agora? Vamos falar mais no final. Não, parece coisa de você. Isso, não. Porque é o seguinte, na verdade, a luz que a gente explicou para vocês até agora, bem falar, a captura da luz nesse momento, a gente está capturando somente aquilo que a gente mostrou, somente a intensidade da luz. Né? Então a gente consegue exatamente ela estar ali, igual a gente viu naquela imagem de cinza, né? Basicamente cinza. No caso para a luz, nós precisamos passar por alguns filtros para obter essa luz. Então existem algumas tecnologias. Uma delas, ele passa a mesma imagem por 3 filtros. No caso seria um filtro verde, vermelho e azul, o RGB lá. Então ele passa por aqueles 3 filtros e faz a composição dessa imagem. Porque ele vai pegar o espectro ali da luz, né, que a gente viu da onda, e aí ele passando por esse filtro, ele vai conseguir classificar se ela é a intensidade dele, mas a intensidade de azul que ela tem, a intensidade de vermelho que ela tem. Assim, mesmo 3 CCDs, por exemplo, ou... Aí vai depender da tecnologia. Entendeu? Geralmente quando você colocar 3 CCDs vai ficar muito caro. Você vai ter 3 sensores na máquina, então fica muito caro. Uma das formas que eles fazem uma composição mesmo dele, dos 3, numa única. Como eu falo? 3 fizeram vizinhos. Na verdade é isso, ele faz uma composição no próprio sensor ali. Uma outra que eles fazem também dele tem também um que chama filtro de bairro. Ele aplica o filtro de bairro em cima dos pixels mesmo. É um filtro que ele tem essas 3 cores primárias distribuídas numa matriz. Ela tem mais verde, se eu não me engano, né? Ela tem mais verde que as outras cores e aplica ela em cima de todo o sensor. Então, por mais que um sensor, por exemplo, eu tenho um pixel, por mais que eu tenha aquele único pixel de uma cor, assim, eu peguei nesse pixel, ele é o verde, e o pixel do lado ali é vermelho, na hora que ele vai fazer a composição ali, ela vai acabar misturando essas luzes. E aí a gente vai ter a sensação de cor. No software igual no Photoshop, por exemplo, você consegue quebrar os 3 canais, os 3 canais, o vermelho, o verde e o azul. Você vai ter uma imagem totalmente vermelha, uma imagem totalmente azul em intensidade, né? Mais azul, menos azul. Você juntando as 3, você consegue a imagem colorida. Geralmente o que é mais aplicado é o filtro de baixo, que é o filtro mais barato. Ela é uma coisa mais barata de fazer. A maioria das câmeras que a gente utiliza é isso. Porque os outros que vão usar a tecnologia, igual você falou mesmo, usar 3 sensores, que no caso dos 3 sensores ele tem que pegar a mesma imagem. Então você teria que ter algum espelho para capturar a mesma imagem e refletir nos 3 sensores simultaneamente, que a imagem tem que ser a mesma. Certo? Então seria uma possibilidade. Uma outra que eles usam também é um disco também, para ir capturando a informação ali. Mas aí, se quiser, depois a gente pode entrar com mais detalhes nessa informação. Mas basicamente é isso, ele aplica um filtro de cor
que aí ele vai pegar exatamente naquele espectro que a gente viu ali atrás ali, quanto de verde que tem naquela intensidade da luz, quanto daquela onda que é verde, quanto que é azul e quanto que é vermelho, faz aquela composição e a gente tem. Tá? Aqui tem internet? Sim. Depois a gente mostra para você os filtros que a gente tem. Então, vamos falar um pouquinho agora de 3D. Né? Todo mundo sabe que é 3D, mas a gente vai passar uma explicação aqui. O que é o 3D? Como é que a gente tem essa sensação? Porque tudo que a gente falou aqui agora é para a imagem 2D, imagem plana, né? A gente está vendo um plano. Mas aí você vai no cinema, você tem a sensação lá do barão saindo lá da tela, você tem a sensação de você estar vendo televisão, está jogando um vídeo dele, vendo um filme na TV 3D, você está tendo aquela sensação de profundidade, né? Da bola de futebol saindo da tela, ou então você está vendo uma coisa lá longe, tendo aquela sensação de que existe uma coisa dentro da televisão. Como é que isso funciona? Então, todo mundo que sabe que a terceira, que a nossa visão, todos os objetos que a gente convive, eles têm 3 dimensões, né? Como o exemplo do cubo, altura, largura e profundidade, como o computador, o projetor, tudo altura, largura e profundidade. E como é que a gente faz para ver em 3D? Porque se a gente pensar nosso olho, ele funciona como uma câmera. Eu estou recebendo luz e essa luz está sendo processada. Como é que eu tenho essa noção de profundidade? O que acontece é que, como a gente tem 2 olhos, a gente captura a mesma imagem por 2 ângulos diferentes. Então, a gente tem essa noção aqui da imagem aqui dos fios de boliche. Uma experiência bem fácil de a gente ver como é que ter 2 olhos já possibilita para a gente ter essa noção de 3D é o seguinte: todo mundo pega um dedo e põe na frente do olho assim. Agora vocês vão tampar um dos olhos e vocês vão vir com o outro dedo por cima e tentar encostar na ponta desse olho do dedo. Nada ali, amor? Tá vendo? A gente perde essa noção de profundidade quando a gente tem um olho só. Quando a gente está enxergando só com um olho só. O que acontece? Que às vezes a gente consegue ter essa noção porque a gente está, digamos assim, desde o dia que a gente nasceu, a gente já está observando o mundo e a gente já tem alguns parâmetros, a gente já tem alguns referenciais. Então, por exemplo, mesmo se eu chegar nessa sala com o olho tampado, eu vou saber ter uma noção de distância porque eu já estou acostumado com isso desde o dia que eu nasci. Eu sei mais ou menos o tamanho que tem um computador, que tem um projetor, e com isso eu consigo estimar outras coisas. Mas a noção real do 3D, de profundidade, a gente perde. E para câmeras, para imagens é a mesma coisa. Hoje a gente usa muito, cinema 3D está muito na moda aí, né, desde uns 5 anos aí, né, quando lançou o Avatar, não lembro exatamente quando foi que teve esse boom de cinema 3D, e a gente tem algumas tecnologias para fazer isso funcionar. A mais simples, e eu acredito que todos vocês já devem ter visto, é a do óculos, o famoso óculos com uma lente azul e uma lente vermelha. Um óculos bem simples de fazer, com a celofane cartolina, que é um óculos que dá para a gente ver imagens, por exemplo, como aquela do Coringa que eu mostrei lá atrás, que estava na apresentação. Você tem 2 imagens aí, uma com um tom mais de vermelho, uma com um tom mais de azul, e quando você enxerga com esses óculos, eles funcionam como um filtro para essas 2 imagens. Você recebe essas 2 imagens ligeiramente deslocadas, criando a sensação de 3D. Um outro tipo de óculos, que é o mais utilizado no cinema, é esse aqui. Ele funciona com as lentes deles, elas funcionam como polaroids não, polarizadores, né, de luz. Lembra lá atrás quando eu falei que a luz é composta por um campo elétrico, um campo magnético? O que acontece com essa lente é o seguinte: vou pegar esse óculos de exemplo aqui. Essa lente aqui só vai passar por ela a luz que o campo elétrico tiver na vertical. A outra lente só vai passar a luz que o campo elétrico tiver na horizontal. Então você tem um projetor lá na sala de cinema que ele vai projetar 2 imagens ligeiramente deslocadas. Uma com o campo elétrico na horizontal, outra com o campo elétrico na vertical. O seu óculos vai filtrar essas luzes diferentes e cada olho vai receber uma imagem diferente. Se vocês quiserem fazer o teste, não sei se vocês já fizeram, próxima vez que vocês forem no cinema 3D, experimentem tirar o óculos rapidinho no meio do filme. Vocês vão ver que a imagem fica um pouquinho borrada, um pouquinho deslocada uma em cima da outra. Mas o que acontece é justamente isso. Esses 2 tipos de óculos que a gente chama de passivos, né? E a gente tem também o tipo ativo, que é o que costuma vir mais com TVs 3D. Esse aqui vocês precisam sincronizar com a televisão,
E como é que eles funcionam? Eles vão alternando qual lente que vai mostrar qual imagem. Então eles ficam alternando uma frequência muito grande, de forma que o seu olho não consegue perceber. O seu olho percebe a imagem contínua, mas ele vai alternando. Uma hora ele mostra a imagem nessa lente, outra hora ele mostra a imagem nessa lente. E aí, fazendo o seu cérebro, fazendo essa composição, você tem o 3D. É sempre dá uma efeito mais verdadeiro, assim, né? Essa aqui tem um efeito um pouco mais forte, né? Por outro lado, ela tem desvantagem de você ter que sincronizar com a televisão. Tem que ter, né, a televisão tem que estar mandando a imagem e o óculos tem que estar captando ela certinha, senão você tem um efeito totalmente errado. Você não consegue perceber o 3D. Essa aqui já são equipamentos mais modernos, né? Acho que as TVs 3D todas devem vir com esse tipo de óculos aqui já. E aí eu não sei se alguém que já viu o Nintendo 3DS ou então as próprias TVs 3D óculos. Como é que funciona? Você olha para o negócio e fala, você já viu o 3D na tela, sem óculos, sem nada. O que acontece é que ele tem dentro dele, no display, ele projeta imagens refletidas com ângulos diferentes, refletindo uma imagem para cada um dos seus olhos. Por isso que às vezes, não sei se alguém que já viu o Nintendo 3DS, já teve a oportunidade de mexer, você tem que ficar meio parado na sua frente. Se chegar um colega seu do lado e ver o jogo que você está jogando, ele não vê o 3D, ele vai ver duas imagens embaralhadas. É porque o olho dele não está na posição correta para captar as imagens da forma como elas estão sendo refletidas no display. Então, assim, é uma tecnologia mais recente, mas que já é possível encontrar em TVs, em videogames, em outros dispositivos. E para a visão artificial é a mesma coisa, né? A gente tem para fazer a gente tem aqui o nosso olho é um sensor natural de luz, e para a robótica, para os tipos de sensores, a gente usa as câmeras artificiais que o Rafael explicou para vocês agora. Então, como é que funciona essa questão da formação de imagem? Vamos pensar o seguinte, aqui é a nossa origem do nosso sistema cartesiano 3D, vamos ver o que é a nossa câmera. Aqui, para ficar mais fácil de representar, a gente deslocou um pouquinho o plano de formação da imagem, um pouquinho para frente. E lá no a gente tem um ponto, que é o ponto que a gente está querendo capturar. Esse ponto ele vai ser projetado no nosso plano, na nossa imagem. E vocês concordam comigo que, estou pegando, traçando aqui desse ponto até a origem, e traçando, por exemplo, até aqui, eu tenho um triângulo. Se eu traçar aqui também, eu tenho um outro triângulo. E uma coisa simples para caramba, semelhança de triângulos. A gente joga aqui semelhança de triângulos, faz uma manipulaçãozinha matemática, e aqui a gente chega nessas duas equações, que a gente tem as coordenadas do ponto da imagem, a gente tem a distância focal, que é a distância do plano até a origem, e a gente consegue preencher essas duas equações aqui. Mas eu pergunto para vocês, eu tenho 3 variáveis que eu quero descobrir, eu quero saber onde é que meu ponto está no mundo real. Eu tenho as coordenadas x, y e z. E eu tenho 2 equações. Eu vou conseguir resolver esse sistema, vou conseguir encontrar meu ponto? 2 equações, 2 equações, 3 variáveis. Não vou, né? E aí, é por isso que para a gente ter essa noção de 3D, a gente usa 2 câmeras. Aqui tem um desenvolvimento matemático um pouquinho mais formal que a gente vai passar batido, mas se vocês quiserem a gente retorna mais para o final. Mas a lógica é bem simples. A gente coloca uma outra câmera. Para a gente colocar nessa outra câmera, a gente tem mais 2 equações. Então a gente fica com 4 equações para 3 variáveis. Aí ficou fácil. É bom. Aí ficou, né? Mas vamos para açúcar aí, né? A gente sabe a distância entre as 2 câmeras e a gente resolve o nosso problema facinho. Então, o que acontece com a própria câmera 3D, que foi falado lá atrás também, tem 2 lentes. O próprio Nintendo DS que eu falei, ele tem 2 câmeras na parte de trás, então você pode tirar foto 3D, né, vendo o 3D na própria tela, usa todo esse princípio. E aí, claro, várias outras coisas. Já gostou agora falou sobre geração de imagem, geração da imagem na câmera, geração da imagem que o João Paulo apresentou. E agora vamos apresentar um pouco sobre como a gente pode tratar essas imagens, criar novas imagens, ou extrair informações dessas imagens. Isso a gente pode fazer com a visão computacional, que é a parte de você retirar a informação da imagem, o processamento de imagens, que é você modificar o conteúdo de imagens, e computação gráfica, que é a parte de você criar novas imagens. A imagem em si é uma forma muito comum da gente, do nosso mundo, de outros animais, obter informação. Hoje a gente estima que cerca de 75% dos estímulos, das informações que a gente retira durante o dia, vem das imagens. Agora eu vou falar sobre o
primeiro daqueles tópicos lá que é a visão mutacional. A visão mutacional ela é uma ciência que tenta extrair informações no meio determinado, ou seja, tirar um comprimento, definir que cor tem um objeto ali, qual é o formato dele. É isso que a visão mutacional tenta fazer. Existem diversas aplicações, infinidade de aplicações de vectores, e aqui eu já apresento algumas delas. Né? Teve, primeiro de todas, no conjunto, reconhecimento de face, isso é muito usado na visão mutacional, que é reconhecimento de parte da face. Aqui a gente tem um figura que mostra OCR, não sei se você vai falar disso, que é conversão de um texto numa imagem com um texto que o computador possa entender, um texto no computador. Aqui a gente tem outros dois exemplos que são detecção de linha, detecção de borda, que está meio difícil para mim. Aqui a gente tem mais dois outros exemplos de coisas que utilizam o visão mutacional. Esse aqui é aquele robôzinho de Marte, o Mars Rover. Ele usa a visão mutacional para poder mapear o caminho dele e desviar de possíveis obstáculos. A partir do momento que ele encontrou que tem uma pedra aqui, ele vai incluir a visão mutacional e ele vai calcular uma nova rota para desviar dela. Esse outro exemplo de Marte com isso, ele usa a visão mutacional para poder acertar a prova dele, para evitar aquele erro. O negócio do robôzinho que chama a atenção é que ele tem dois olhos. Ele tem duas câmeras. Para exatamente enxergar a profundidade na hora de fazer o planejamento. Baseado nessa Ou seja, se a informação tivesse viajar de Marte até a Terra, processar e voltar seria um absurdo. Demora muito. Ele é autônomo por esse ponto. Nesse televisor é totalmente autônomo. E ele utiliza essas duas câmeras para poder encontrar a distância que o objeto está, como é que ele vai desviar dele, entendeu? Por isso que ele precisa dessas duas câmeras. É muito interessante. Aqui a gente tem aplicação médica, mais com o tecido cerebral, talvez. Esses pontinhos brancos que são possíveis tumores, e com eles o pessoal hoje consegue marcar esse ponto e auxiliar o médico a dar um diagnóstico. Aqui a gente tem outras duas técnicas, que é ressonância magnética e tomografia. Você pode usar a visão mutacional para marcar regiões, aqui está com os pontinhos, extrair essa região, 3 meses, extrair em 3D essa região, no meio de visão mutacional. É bem interessante. E a gente tem outras aplicações, que é aplicação industrial, que é o ponto de vista. Esse aqui é bem legal, porque você consegue pegar uma grandeza, que nesse caso aqui é bem analógico, quando ele para digital, com ele é visão mutacional. Sem você ter que ligar um transdutor lá, nesse sensor aqui, para poder pegar a informação. Você liga uma câmera lá, ele vai emitir os ângulos e vai calcular quanto que deu aqui. É muito conveniente em alguns casos. E aqui ele usa o OCR para pegar a informação digital e converter para essa informação digital vai ter digital. Tem muita aplicação disso aqui. Aqui, para agricultura, detecção de ervas daninhas, o que é útil é você ter uma máquina que faça, corta um determinado vegetal e você quer que ela evite esses aqui mesmo, que corte esses aqui. Você pode usar a computação para fazer isso. Aqui a gente tem um vídeo que mostra um monte de aplicação. Aqui a gente tem detecção de quantas bactérias tem aqui, você pode fazer isso com visão mutacional. Aqui a gente mediu quanto que está o fluxo em cada uma das regiões. Esse aqui é bem legal também, que é medir se está na altura certa ali, você está montando, isso é bastante industrial. Esse aqui, escanear cor de vaso, você já deve ter visto isso que tem cor. Você tira uma foto e ele dá um link no site. Aqui é a inspeção para ver se todos os componentes estão na placa, está na posição certa. Aqui detecção de rachaduras. Esse daqui é tipo OCR, na verdade ele compara a forma da escrita, mas ele consegue converter esse escrito aqui com texto normal, você pode manipular no Word, por exemplo. Ele captura a escrita humana e passa por uma forma digital, então você faz um digita no Word. E aqui a gente tem uma outra aplicação que é tipo um inicialmente de clientes, né? Você coloca isso em sua loja, ele vai filmando ali, vai identificando quantas pessoas entraram, qual foi o horário de pico, quantas pessoas entraram naquele dia, e tem todo um plano assim embaixo. Isso aqui é muito útil para a loja, você tem um platô mais detalhado. Isso aí. Tem alguns até que alguns sensores com software mais moderno, eles conseguem identificar até em qual setor da sua loja que tem mais gente em determinado horário. Eu fiz a computacional. Você vai pegando uma imagem e tirando um monte de informação dela.
falar sobre processamento de imagens. Como a Marcelo falou ali, na visão computacional, a ideia é ter uma imagem, vou tirar dados dessa imagem. O processamento de imagem, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos pegar uma imagem, vamos realizar algum tipo de manipulação e criar uma nova imagem. Então a ideia é eu ter uma imagem de entrada, eu ter uma imagem de saída. Por exemplo, aqui eu tenho essa imagem, apliquei algum tipo de tratamento, algum tipo de filtro, obtive essa imagem aqui. Então pode ser, por exemplo, fica mais fácil agora de identificar o uso aqui do que nessa imagem. Nesse caso, dá para a gente ver que esse palhacinho está com muito ruído. Então eu posso passar um filtro ali e obter esse resultado aqui, uma imagem mais suave, mais bonita. Então eu posso aplicar essas técnicas para fazer esse tipo de correção. Como no caso aqui desse uso também, então nós podemos escurecer uma imagem, como podemos uma imagem colorida transformar numa imagem preto e branco. Nesse caso aqui nós temos algumas imagens também que a gente pode aplicar uma possibilidade. Se essa é uma imagem, por exemplo, com pássaros, a gente pode aplicar um filtro ali, por exemplo, e tirar os pássaros. Existe essa possibilidade também. No título 0,5. Olha que imagem bonita. Uma borboleta. Nós temos um tigre nas costas do tigre. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar uma borboleta na natureza e colocar um tigre nas costas. Pinta com preto e branco. Quase isso. Então nós temos aqui um software de processamento de imagens que podemos utilizar. Um exemplo de aplicação dessa aí que todo mundo é comum utilizar, né? Revista, a gente vê, é bem conhecido no Photoshop. Vamos mostrar algumas técnicas aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho uma imagem bem pequenininha. Eu gostaria de fazer um zoom nela. Nesse caso é um zoom digital, porque eu tenho uma imagem, eu queria ampliar essa imagem. Então a ideia é sair daqui e chegar naquela imagem do lado. Mas como é que eu posso fazer isso? Não tem outra forma a não ser criar informação. Eu tenho que criar uma informação para preencher esse monte de azul que está sobrando aqui, de alguma forma. Uma das técnicas mais antigas que o pessoal utilizava é a técnica do vizinho mais próximo. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, bonitinha, de 4 pixels por 4 pixels. Eu quero ampliar para 8 por 8. Então o que eu faço? Vou ampliar a imagem desse jeito que nós fizemos aqui e nos vizinhos mais próximos eu vou preencher na mesma cor. Então eu vou pôr vermelho, 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 amarelo, 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 verde, verde, verde. E aí a gente obtém exatamente aquela imagem. Então para essa aplicação, daqui para lá ficou perfeito, certo? Mas isso não acontece sempre, depende muito do caso. Um exemplo aqui que nós temos. Nós temos uma imagem bem pequena aqui. Nós queremos ampliar essa imagem. Se a gente aplicar a mesma técnica que nós vimos anterior do vizinho mais próximo, olha o resultado dessa imagem. Olha como é que ela ficou bem serrilhada. Né? Então se a gente aplicar alguma outra técnica, igual essa interpolação que nós temos aqui, a gente já tem uma resposta mais suave. Então existem várias técnicas que podemos aplicar exatamente para obter um exemplo desse zoom, dar um zoom a uma imagem digital. Ou seja, nós vamos estar criando informação, mas de uma forma mais coerente. Né? A gente chega mais próximo da realidade, da imagem. Agora, uma outra aplicação é essa. A imagem é a mesma, vocês não concordam? Muita coincidência, talvez, um cachorro. Né? Não tem como esse cachorro. Imagina uma pessoa vai estar parada no mesmo local, com o mesmo cachorro, em dias diferentes. Então o cara ele deixou a câmera dele lá, e deixou a câmera lá e o cachorro é dele, né? Só se for. Não, mas existe a possibilidade de eu transformar uma imagem como essa naquela. Às vezes por alguma coisa comercial, ficar mais bonito na revista, colocar essa imagem com nuvens ali. Falar, por exemplo, está nublada aqui a região. Como é que a gente pode fazer isso? A técnica para fazer isso é bem interessante. Porque o que a gente pode verificar é que o céu é todo azul. Certo? E nas outras partes da imagem tem muito pouco de azul, quase nada de azul. E aqui é um azul que está bem ensacado. Então o que eu posso fazer? Eu vou escolher um conjunto, né, um nível de valores de azul, né, um limite de valores de azul, onde o vermelho aqui vai estar pequeno, o verde pequeno, o azul bem alto. Escolho uma faixa de azul, se eu escolher um azul só, eu vou pegar só alguns. Então eu escolho uma faixa de azul para variar na tonalidade de azul e pego uma ferramenta e falo, selecione para mim todo o azul que se encaixa nessa faixa. Aí olha o que acontece. Quando eu faço isso, se vocês derem uma olhada aqui, está bem pequenininho, mas está bem muito serrilhadinho aqui assim. A ferramenta conseguiu capturar tudo que é azul. Então isso tudo que está aqui em cima é tudo azul. Agora o que eu faço? O que eu faço? Adiciono nesse azul essa imagem. Aí o resultado que a gente tem é exatamente o céu nublado, com o mesmo cachorro. Tá vendo? Importante detalhe, importante cachorro.
Mas o que não dá? tem mais nada. Mas o que dá pra gente fazer com isso que é interessante? Né? Então isso aqui é uma cena que foi gravada do Matrix. Ele foi gravado com chroma key, né, tudo verde, um cenário todo verde. Né? Você pode ver que ele não tem nada de verde, tudo preto, né? O cenário é todo verde. E o que ele vai fazer é exatamente a mesma técnica. Ele substitui tudo que é verde exatamente por imagens, por um vídeo. No caso, ele vai por várias imagens, né, para formar um vídeo, substituindo tudo que é verde por um outro vídeo anterior. Aí a gente consegue o efeito aí que a gente vê nesses filmes aí. Então, usando aquela técnicazinha do cachorrinho lá atrás, né, eles conseguiram fazer uma cena aí que revolucionou muito o cinema aí, na época do Matrix. Então, isso também é uma técnica de processamento. Agora eu vou falar de computação gráfica. Então nós já vimos, para a gente não esquecer, né? Visão computacional pega uma imagem e extrai dados. Imagem, o que a gente faz? A gente tem uma imagem e gera uma imagem. O processo gera uma outra imagem. No caso de computação gráfica, nós vamos usar dados para criar imagens. Imagens, no caso, imagens artificiais. Tá? Então, o que eu vou fazer, por exemplo? Esse aqui é um esquema no carro de Fórmula 1. Esse aqui é uma representação, por exemplo, de uma maquete que você vai vender a construção de uma fachada, que a pessoa pode fazer a construção. A animação, né? Esse aqui é um desenho da Pixar, esse logozinho da Pixar é bem conhecido. A gente pode utilizar na animação 3D também. Arquitetura, para fazer uma maquete, né? Também aqui para a gente extrair o formato de um objeto. Nós vimos aí no filme aí, né? Avatar, que fez uma aplicação de 3D aí. E aonde que é mais quente na indústria de parte de computação gráfica, né? É exatamente na parte de jogos. Hoje o maior mercado de computação gráfica está totalmente vinculado em jogos. Apesar que a gente tem aplicações de filmes, as outras, o que está no mercado maior mesmo nas aplicações de jogos. Então, jogos hoje nós temos muito exemplo disso de computação gráfica. Então, agora para a gente concluir tudo isso, nós vamos a uma aplicação que envolve as três áreas. A ideia desse... Volta um pouquinho, o vídeo acho que já está fácil. Isso, a ideia é a seguinte: eu vou ter um braço robótico, um robô. Eu vou utilizar esse robô para cortar, se eu não me engano, acho que são videiras, para cortar galinhos dela. Uma coisa que um ser humano vai lá e corta rapidinho, nós vamos utilizar exatamente isso no robô e a visão computacional envolvendo todas essas técnicas para isso. Tá? Então a ideia vai ser exatamente isso. Nós temos um robôzinho aqui com duas câmeras, tá? Para detectar a profundidade. Então ele vai capturar uma imagem, tá vendo? Vai fazer uma correção usando, no caso aí, processamento de imagem, tá? E fazer um reconhecimento também do que são os dados, aqui no caso, para extrair essa informação. Ele vai fazer a unificação das duas imagens para a gente ter a sensação de profundidade e está reconstruindo toda essa informação usando a computação gráfica. Então aqui seria a computação gráfica daquele galho e ele consegue identificar, usando esses dados, quais seriam os pontos que o robô vai cortar. Depois disso, essas informações são enviadas para o robô e ele vai usar a tesoura que está na ponta do atuador dele. O braço robótico está chegando na tela bonitinho e corta exatamente no ponto preciso. Você tem que fazer o corte. Então aqui é um exemplo da imagem que está mostrando para vocês. Essa é uma visão que está exatamente ali onde, que está na ponta do atuador. Ele chega exatamente no ponto exato e realiza o corte. Então esse aqui é um exemplo clássico, então ele unificou exatamente todas essas partes que nós falamos aqui atrás, essas três áreas. Então, só para a gente fechar o esquema, então, quando a gente está trabalhando com imagem, nós temos exatamente esse organograma simplificado para a gente direitinho. Então nós temos a computação gráfica, que ela vai obter, ela vai utilizar dados para construir, passa para a computação, a gente constrói imagens. Uma imagem, a gente vai usar o processamento de imagem, que leva uma imagem para o processamento de imagem, a gente vai obter uma outra imagem. E no caso da visão computacional, o que nós vamos fazer? Exatamente, nós temos imagens, nós vamos extrair através da visão computacional dados. Então isso aí linka todas essas três áreas aí que a gente trabalha com hoje. Agora eu vou passar para vocês outras aplicações. Vocês vão falar umas coisas bem legais também que depois tudo isso aqui a gente vai usar. A primeira delas que a gente tem aqui é reconstrução 3D. Aqui, claro, né? A gente tem que usar a visão estéreo, duas câmeras. E o que a gente tem? A gente tem um garoto ali que está parado sobre um fundo verde, um azul, sabe? Um chroma key, e ele está sendo filmado.
Como a gente tem a visão estéreo, a gente consegue ter essa noção de profundidade e a gente consegue fazer a reconstrução do corpo dele. A gente tem a câmera pegou, mapeou o corpo dele e fez a reconstrução em 3D desse garoto. Uma outra aplicação de visão estéreo é aqui para, por exemplo, calcular distâncias, calcular posicionamento dos objetos. Aqui a gente tem duas imagens, elas estão ligeiramente deslocadas, é uma coisa bem sutil. Por exemplo, aqui, ó, observe que aqui eu tenho uma imagem, parece, que ela não aparece. A distância desse objeto amarelo para o abajur também está um pouquinho diferente. Então, você vê que essas imagens são ligeiramente deslocadas umas das outras, mas quando você faz a combinação dessas duas imagens, você consegue fazer uma reconstrução 3D desse ambiente. E você consegue saber as distâncias, as profundidades. Isso aqui é um robô muito legal, ele chama Big Dog. É um robô que ele é o melhor robô em termos de navegação. Ele tem um par de câmeras, ele tem vários sensores, ele tem GPS, tem acelerômetros, giroscópios, vários sensores. E a gente fala que ele é o melhor robô em termos de navegação, de exploração de ambientes por causa da construção dele, das patas, né? Como é que ele foi, o design dele. Então, eles são para dentro. Ele tem um design bem diferente que ele consegue andar em qualquer lugar. Ele consegue andar em praticamente qualquer tipo de terreno e justamente com essa visão 3D, ele faz basicamente o que a gente mostrou no vídeo ali agora cortando os galinhos da videira. Ele olha para o ambiente, calcula, faz os processamentos de imagem, vê onde que tem os obstáculos, onde que dá para cruzar, onde que não pode ir e vai andando, sabe? Vai embora, né? Sem ter ninguém controlando. Aqui algumas aplicações mais simples, né, que não usam necessariamente visão 3D, mas própria vigilância, né, câmeras de vigilância que detectam a presença de pessoas, a presença de objetos, a gente dá para a gente fazer uma calibração de qual que é o tamanho mínimo de objeto em movimento que a gente vai detectar, e a gente coloca essas câmeras e vai detectar a presença de intrusos, a presença de pessoas onde deveriam estar. Entretenimento, né, todo mundo hoje provavelmente está com uma câmera no bolso ali, ou também na mochila, para tablets, celulares, a própria câmera digital. Computadores hoje já vem com webcam integrada, você vê a webcam separada sem jogar centralidade, tudo com toda a webcam integrada. Então dá para fazer conferências, né, do Skype, Hangout, Facebook, etc. E, claro, a comunicação, TVs, às vezes na internet, está começando muito a ter conteúdo em vídeo disponibilizado na internet, então as câmeras ainda são muito importantes para a geração de conteúdo, né, seja jornalístico, etc. Outra aplicação bem interessante são o que a gente chama de supercâmeras. São câmeras que capturam imagens numa taxa muito alta. Então, aqui a gente tem essas imagens aqui bem legais, por exemplo, uma pessoa jogando um balão d'água na cara da outra pessoa, e você consegue perceber toda a deformidade do balão quando está acertando a cara dessa pessoa. Outra imagem bem interessante é essa daqui. A pessoa estava segurando um balão cheio de água, veio uma outra com uma agulha e estourou esse balão. O cara chega com um balão aqui agora na sua frente, estourar o balão, você não vai ver nada, você vai ver só água escorrendo na mão da pessoa. Mas com essas câmeras super rápidas, elas conseguem pegar cada framezinho desse processo todo que seu olho não consegue captar, e você consegue ter essa imagem, por exemplo, aqui, você tem tipo, a água no formato do balão, mas o balão já está estourado, só que não deu tempo da água cair ainda. Que é o que acontece com muita velocidade. São câmeras bem caras. Essas são câmeras tem um processamento alto, são câmeras bem caras. E aqui uma outra aplicação bem legal também, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, é a aplicação para astronomia e astrofísica. Principalmente para capturar imagens de galáxias, de planetas distantes, de nebulosas, aquela coisa toda. Essas imagens aqui, elas foram capturadas, se não me engano, pelo telescópio Hubble. Agora não estou lembrando certo qual telescópio foi. Acho que é pelo Hubble mesmo, né? Acho que é. Essas imagens elas foram capturadas captando luz por 11 dias. 11 dias com luz incidindo no sensor. Vocês vão lembrar daquele vídeo lá Vocês vão lembrar daquele videozinho lá da Nokia e tal, do obturador abrindo e fechando. Aqui no caso a gente tem uma luz muito fraquinha chegando. Né? Essa que é a imagem do Hubble, gente, desculpa.
As luzes que chegam das estrelas são bem fraquinhas, tanto é que se você está num ambiente urbano, você não consegue ver muita estrela. Quando você vai para um ambiente mais de campo, um ambiente mais rural, que tem pouca iluminação, você já consegue ver aquele ponto de estrelas, né? E aqui o princípio é basicamente isso, você fica aí 11 dias recebendo essa luz fraquinha, e você consegue ter uma visão bem legal de tudo que é feito. Uma coisa interessante da gente ver também, volta por favor na imagem, Marcelo. Você tem que parar 11 dias no mesmo 11 dias. De tão fraquinha que é a luz, para você sensibilizar. Como que para uma coisa 11 dias? Não, mas é porque ele foi no campo, né? Ou ele abriu, ou o obturador ficou lá capturando imagens durante 11 dias. Igual quando a gente vai fazendo uma Sem mexer nada. Exato. Lembra quando a gente bate foto com técnicas escuras, assim? Modo noturno. Modo noturno. Quer ver que quando você bate, dá o clique, ele fica um tempinho assim, capturando imagem. Aí fica um pouquinho assim e depois vai processando. Aquele tempo que ele vai deixando o obturador um tempo maior, aberto. Tanto é que se você mexer, a imagem fica ruim. No caso ali, eu não sei dizer assim. Eu acho que como ele está capturando. Então, como ele está capturando imagem de galáxias, né? E o movimento dela é bem lento, né? Por 11 dias com uma galáxia, o movimento de uma galáxia deve ser praticamente parado. O movimento Então, aí naquele mesmo local ali, 11 dias, eu consigo capturar aquela imagem que dá. Acho que tem mais de 10 mil galáxias, né? Estimado. Tem. No outro lado, acho que tem mais, são mais de 10 mil galáxias estimadas naquele ambiente. Uma coisa interessante de observar que acabou por ser batido é que aqui a gente tem a mesma imagem capturada com ondas, com faixas diferentes do espectro, né? Aqui a gente tem a imagem fotografada em infravermelho e eles fazem uma reconstrução desse infravermelho colocando aí luzes visíveis. A maioria dessas imagens que a gente pega de nebulosas, de galáxias, de todo coloridão, tudo bonito, eles capturam tudo aquilo com infravermelho, acho que infravermelho mesmo, e fazem uma reconstrução, porque isso é o olho nu, não se vê. Não é que às vezes você não consegue nem enxergar, porque eles emitem comprimentos de ondas que não são visíveis. E eles precisam capturar em outros comprimentos e fazer essa reconstrução para a gente ver aqueles efeitos bonitos, aqueles gases, aquelas cores. Aí que a imagem de novo tem 10 mil galáxias nessa imagem. Então assim, é muita coisa. Nós estamos sós. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre oportunidade de emprego e de estudo para tantas áreas de análise de imagem como de detecção de imagens. Você pode trabalhar nessa área alguns conhecimentos que são básicos. Né? Eu vou citando o seu básico nos seus diferenciais. Alguns básicos são graduação de engenharia elétrica, ciência de computação, física ou outras áreas, igual, por exemplo, engenharia de computação, alguma outra assim. E além de você ter essa graduação nessas áreas, tem um diferencial grande de serviço que você soubesse bem sobre processamento de sinais. Preferi que tudo baseia em processamento de sinais. Inclusive, o processamento de imagens é um processamento de sinais em duas dimensões. Então, é bastante importante. Outra coisa que eu considero que seja básico seja conhecimento sobre matemática. Já viu lá mesmo a informação da imagem, você tem que ver matemática. Princípios básicos de programação. Programação eu acho que é bastante importante, porque você vai trabalhando no circuito, você vai querer talvez simular um modelo, criar um modelo matemático. Então, eu acho que a programação é essencial nesse ponto. Outro para a área de sensores de imagem, conhecer a fundo as tecnologias CCD e CMOS, que são as mais usadas hoje. E para quem quer trabalhar com processamento de imagens, visão computacional nesse caso, aprender bibliotecas OpenCV, essa biblioteca é uma biblioteca de linguagem C, outras aqui, igual CUDA, que é processamento paralelo, isso é um diferencial. Agora vamos falar um pouco sobre empresas que vocês podem trabalhar. No Brasil, a gente encontra mais facilmente empresas que oferecem soluções para visão computacional e, infelizmente, é bem difícil achar empresas que trabalham com sensores de imagem. Vamos falar primeiro sobre a visão computacional, que são mais relevantes para a gente agora. A gente tem diversas empresas, aqui a gente colocou algumas delas, a maioria delas são no sul e no sudeste. Vamos falar especificamente dessa empresa aqui, que é a Invisys, que está em Curitiba. É uma empresa que trabalha com soluções para visão computacional. Ela busca profissionais comprometidos, criativos e com garra, que buscam desafios de aprendizado. Ela trabalha com análise de clientes, que é igual aquele vídeo que eu mostrei lá para o pessoal passando embaixo.
leitura de placas, que é o OCR, para a placa de carro. Isso é bastante útil, às vezes, com estacionamento, você identifica o carro pela placa, isso é bastante legal. E identificação de containers. Você tem containers que imprime tipo um código nele, código de barra grandão, por meio da visão nacional você consegue saber de onde ele veio, se ele está saindo, se ele está chegando, tudo isso vem no meio da câmera. Uma outra empresa que esse aqui acho que seria mais interessante em Belo Horizonte em vez de vídeo, essa é uma empresa que está instalada no BHTech. O BHTech, para quem não conhece, é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. É uma associação que dá auxílio tanto empresarial quanto técnico para a empresa que quer desenvolver tecnologia aqui. Essa empresa trabalha também com os computacional, mas ela também tem câmera. Essa câmera aqui é uma das que eles fazem lá. Ela tem, além da câmera, um processador para poder. Você não tem que ter um computador ligado para fazer o processamento. Isso, em alguns casos, é realmente conveniente. As soluções para trabalhar de computacional, cada dimensional, transmitir um infinito, sei. Contagem de classificação, você contar quantos objetos teve, por exemplo, tomate, contar quantos tomates passaram no esteiro, por exemplo, inspeção de nível, tipo aquele outro que eu mostrei lá das garrafas, inspeção de cores e rastreabilidade. Essa aqui é uma nota que chegou do Boletim da FMG de 2008, falando dessa empresa, a Vision. É uma empresa que recebeu o maior investimento em inovação em Minas Gerais no ano de 2008. Eles receberam cerca de 3 milhões de reais para desenvolver um sensor de raio-x. Esse sensor, todo mundo já fez aquele exame de raio-x, sabe como é que é? Você tem que ir lá no lugar, o médico vai lá, leva você para um outro lugar, tira a chapa lá, tem que revelar, que o negócio é demorado. Eles desenvolveram um sensor, na verdade já tem esse sensor, que você usa uma máquina que tira tipo uma foto mesmo da coisa, da pena, por exemplo, a pena está quebrada. E você tem lá, o médico tem lá o raio-x na tela do computador, muito mais rápido que você tem lá que revelar e todo aquele processo. É bem legal isso. Essa é uma câmera de raio-x. Vocês podem entrar no site dela, mandar o vídeo, ver o que eles exigem de trabalhar lá. Essa empresa saiu aí do TCC? Não sei se ela saiu. Saiu disso, eu só comentou que saiu da FMG. Eu não sei se foi da lá, DCE. eu não sei Acho que se... não era, acho que eles eram alunos da FMG. Agora eu não sei de qual curso. Acho que o pessoal falando que o Guilherme comentou, acho que são parece que são alunos da FMG. Não sei se ela chegou eles. Eles realmente são os alunos da FMG. Aqui eu não vou falar sobre empresas sensores de imagem, você deve conhecer grande parte dessas empresas aí, todas elas são internacionais. Você deve ter câmeras de algumas delas aí. A gente vai falar especificamente da Sony, que é outra também gigante. As sensores de imagem vai todos esses daqui, Apple, Samsung, Lenovo. E a gente estava lá no site da Samsung e tinha da Sony tinha uma oferta de emprego para trabalhar na cidade de São José, na Califórnia, nos Estados Unidos. Com engenheiro de campo com foco em esquemas. Trabalhar com teste, documentação, avaliação e feedback. Eles exigem lá formação de engenharia elétrica, de 2 a 4 anos de experiência, 6 condutores, conhecimento teórico e experiência prática, conhecimento sobre semicondutores, sensores de imagem, óptica, eletrônica, laboratórios de eletrônica, desenho técnico e programação. Muita coisa que eles exigem. Além disso, também eles estavam lá pedindo quem soubesse chinês, japonês e ciência especial. É muito bem. 500 mil dólares. Pode, Vai ganhar muito dinheiro. só tem que ser muito especializado. E é um tipo de emprego que é difícil de achar um profissional naquela área. Muito especializado. Como um requisito desse, são poucas pessoas qualificadas hoje, tem poucas pessoas que têm essa qualificação. Essa vaga foi em outubro de 2013. É bem recente. Vou falar agora aqui, onde a gente pode encontrar informação na área em Belo Horizonte. Caso estudar isso, não pode. Aqui dentro da FMG nós temos o CORE, o Laboratório de Computação Robótica. Esse laboratório ele fica no departamento de engenharia elétrica. Tá? É um laboratório de pesquisa que se desenvolve na área de robótica, visão computacional, processamento de imagens digitais, sistemas integrados de hardware e software, sistema de eventos expressos, alimentação e controle do computador. Eles trabalham também lá com um carro autônomo. Se a gente passar aqui, se não ver um carro aqui autônomo, que foi desenvolvido.
Então vocês podem ver que o rapaz está programando ali o carro, deu a partida no programa e o carro está andando sozinho. Então ele usa vários sensores, né, acoplados nele, ele tem um sensor ali para detectar. Geralmente esses carros autônomos exigem um conjunto de sensores para que ele possa fazer a navegação. Nesse caso ele foi definido ali um contorno, que seria o trajeto que ele ia fazer. Só que esse carro ele vai estar sendo equipado, por exemplo, com GPS, ele tem câmera, tem tudo isso. E ele vai estar programado exatamente para quê? Para identificar um obstáculo, por exemplo, e tomar uma decisão em relação a esse obstáculo. Então, igual, por exemplo, ali, o rapaz ali, eu não sei se ele vai passar agora na frente do carro, acho que agora ele não passa. Mas, por exemplo, a rota dele ali mesmo ele tem que desviar, porque a rota dele passava num ponto onde ele tinha um obstáculo, que tinha sido traçado. Acho que um pouquinho mais na frente, eu acho que o rapaz ele vai passar na frente do carro. Como diz, né? Ele desenvolveu, tem que tomar coragem. Ele mesmo passar na frente do carro sem treinar. Que é um bug. Não vai poder correr por esse. Acho que é agora, acho que ele entra na frente do carro. E dele? Não é o cone. Ele desviou, foi do cone. Outra vez ele passou, e aí ele mostrando exatamente as duas câmeras. Duas câmeras ali para ter aquela visão externa para calcular. E aí algumas outras informações que ele tem também, ali definindo onde seria o obstáculo, o espaço livre para ele poder fazer a navegação, e ele vai continuando naquele processo ali. Será que ele sabe que uma sombra não é um objeto? Aí vai processando. Geralmente ele tem que processar a imagem, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de filtro que ele aplica ali na imagem, ele consegue rastrear. Um outro sensor que eles utilizam muito é um sensor a laser. Então, ele tem um sensor, às vezes, na frente do carro, que ele emite o sensor. Aí o sensor, ele sabe, quando ele toca no objeto, ele volta com a informação. Então, a sombra não vai se tocar. Então, existem, por isso que a gente fala, não é somente um único sensor, tem um conjunto de sensores, geralmente. Esses casos que ele trabalha com GPS para identificação, então os sensores a laser para identificar exatamente obstáculos, ou também ele pode estar utilizando câmeras também, então é um conjunto, não é algo tão simples. O outro que nós temos o Verlab, ele fica dentro do Departamento de Ciência da Computação da UFG, e ele está focado em pesquisa também na área de robótica e visão computacional. Esses aqui são alguns projetos que eles fazem, então é um projeto do helicóptero autônomo, V8, ele tem 8 hélices, então é autônomo. O outro que ele tem, por exemplo, é um planador robótico, projeto Rumba. Rumba geralmente é um robôzinho, talvez vocês já viram no comercial. Não esse, né? Mas ele deve estar equipado junto com ele, que é um de limpeza, um redondinho, já viram? Um robôzinho de limpeza. Você coloca na sua casa, ele deixa e sai varrendo. É esse robôzinho assim. Ele deve estar acoplado a um manipulador simultâneo. E o outro que nós temos é um projeto Avatar Robótico, que a gente vai até mostrar um videozinho aqui. Esse é o rapaz, ele vai controlar o robô usando o próprio rosto. Então eles têm ali a visão de computacional, está identificando exatamente a ponta do nariz dele e vai definir ali exatamente os eixos baseados na ponta do nariz. Então todo movimento que ele faz, o robô vai replicar esse mesmo movimento baseado no nariz dele. O rapaz pisca ali, o robô não pisca porque ele está usando só o nariz, né? Não está usando os olhos ali, mas é um projeto bem legal também e eles estão construindo mais esse avatar lá dentro desse laboratório. Então, são dois exemplos aí dessa área. Como funcionam esses relatórios? Assim, endereçar o candidato? Geralmente tem dois processos, né? São dois. Ou você pode ser um aluno de graduação que você vai fazer uma iniciação científica com algum professor, aí você fica vinculado a esse laboratório, então tem vários alunos que fazem iniciação científica em vários laboratórios, ou então você é um aluno de pós-graduação, ou um aluno de mestrado ou doutorado, que você vai fazer uma pesquisa no laboratório. Geralmente tem essas duas. Vocês podem marcar para iniciativa. E isso, para se vocês quiserem levar os meninos lá para ver os laboratórios, os robôs, pode marcar os projetos. Outro laboratório que a gente tem também aqui na FMG, o Departamento de Engenharia Elétrica, é o OptimaLab, Laboratório de Eletrônica e Microtecnologias Integradas, aplicadas. É um laboratório que se dedica mais ao estudo de sensores, da parte mais de circuito, de microeletrônica. Eles trabalham muito com a aplicação de microsinagem microeletrônica, células solares, sensores ópticos dos CMOS, e sensores infravermelhos, que é uma aplicação muito importante para o país hoje.
Porque o que acontece? A gente tem várias aplicações com sensor infravermelho: medicina, agricultura e militar. Por sua aplicação militar, os países que possuem essa tecnologia não exportam. Porque, né, vou exportar uma tecnologia que o cara pode usar para fazer um míssil e tacar em complicado. Então, é uma tecnologia que tem que ser desenvolvida no próprio país. Às vezes, até os pesquisadores que fazem estudo nessa área, quando vêm para o país, eles são tipo, altamente monitorados, não falar nada, o que se fala dá problema. Então, é uma tecnologia muito importante que está sendo desenvolvida entre os laboratórios no Optima Lab. Uma instituição a nível nacional que foi fundada com esse propósito é o INCT-DICE, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanodispositivos Semicondutores. Ele foi fundado em 2008 pelo CNPq e a FAPERJ, e a sede atual dele é na PUC, do Rio de Janeiro. E o principal objetivo do INCT-DICE é trabalhar na linha de semicondutores, nanoestruturas, mas também com a questão do infravermelho, desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos para fazer essa captura de sensores de onda infravermelho. E aí a gente tem diversas instituições que fazem parte do DICE: Unifam, UFAM, UFO, UFMG, UFRJ, IEA, USP, USCAR e Unicamp. Né? Dentre as instituições mineiras, a gente tem só a UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, e a UFMG. Desses laboratórios todos, o único laboratório que é realmente da área de engenharia, que trabalha com essa integração de circuitos, de sensores, é o Optima Lab, aqui na UFMG. Os outros todos são laboratórios com foco mais em física, para estudar mais a ótica da coisa, de trabalhar mais com a integração de circuitos e sensores. E o laboratório ficou exatamente responsável por isso. Você desenvolveu o sensor, ou essa parte de integração do sensor com a parte eletrônica, vai ser feita toda aqui no laboratório. Isso é ótimo. Então é isso. Uma dúvida com relação ao conteúdo que a gente explicou, alguma coisa que vocês têm curiosidade que esteja relacionada ao que foi apresentado. A questão da tecnologia, são desenvolvidas em países que não têm essa tecnologia, vai ter que desenvolver sozinho. Exato. Pode ser que dois países que não têm essa tecnologia façam uma parceria, mas a princípio assim. Não, quem domina a tecnologia não faz. Igual, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem, acho que a Austrália também, acho que alguns países da Europa que tem essa tecnologia. Exatamente por causa da aplicação militar que eles não vendem a tecnologia. Entendeu? Na verdade, não é o infravermelho, porque o infravermelho tem um espectro muito grande. Então, é uma faixa desse infravermelho. Que algumas a gente utiliza, né? Igual o controle remoto, a gente utiliza infravermelho, essas coisas tudo. Uma coisa bem legal, bem simples da gente fazer é o seguinte: aqui eu tenho um controlezinho. Vocês estão conseguindo ver algum tipo de luzinha? Cheguem mais perto aqui para vocês verem. Esse não tem filtro, A gente pode testar com algum outro telefone se vocês quiserem. Aqui não tem nada, né? Vocês não estão vendo nenhum tipo de luz. Agora, se eu coloco na câmera, aqui, ó. Que legal. Tá vendo? O que acontece? Essa câmera e qualquer outra câmera digital, ela captura o espectro do infravermelho. Só que não é o espectro do infravermelho que é usado na aplicação de medicina, de agricultura, militar. Qualquer contra-remoto, Qualquer Qualquer outra contra-remoto do celular, Inclusive, o pessoal que já descobriu esse negócio aí, está fazendo um uso meio estranho disso, que era focalizar as moças, né? E como o calor do corpo é meio transparente a roupa, chegava assim pelada. Alguém tem mais alguma coisa? Só mostrar um videozinho pra vocês aqui, eu acho que vai ser legal. Só pra vocês verem, a gente comentou do robôzinho, lá, mas a gente não demonstrou, só pra mostrar pra vocês. Aquele robô lá andando, eu acho que é legal motivar o Big Dog. Esse vídeo é bem legal, mostra ele andando mesmo, o Big Dog. Acho que é bem legal.
E ele está andando aí, ele está usando todos os Cavalo. sensores. O cachorro é um animal de 4 patas, né? A gente chama de big dog, né? É um animal de 4 patas. E aí ele utilizava, o pessoal comenta lá, que uma das ideias de aplicação dele é exatamente numa área militar, que você tem que levar equipamentos, por exemplo, você coloca o equipamento no robô, quando o robô indo, as pessoas não matam. Então você retira um pouco de carga dos soldados, né? Uma aplicação que seria possível. Eu estou mostrando para ele. Olha que legal isso aí. Olha que legal, ele dá um chute nele, desloca totalmente. Então assim, ele é adaptado para andar em várias situações, igual por exemplo, ele está andando na neve, tá vendo? Que ele é bem difícil, né? Ele é bem fofa, né? Bem fofo, ele vai se adaptando. Subida, ele se adapta na subida também, ele tá subindo. Vou mostrar agora em seguida ele descendo também. Eles também têm tipo B de peça. Ah lá, tá vendo? Geralmente quando a gente está descendo, a gente não tem que ir apoiando na descida, mas indo, né? Ele tá se adaptando. Então é bem interessante. Ele, como a gente falou, tem vários sensores trabalhando todos junto com eles lá. Olha lá, escorregando, é gelo. Viu? É igual a gente quando escorrega, igual o bicho escorregando no gelo. Vai tentando corrigir, lá, tentando corrigir. Vai escorregando de novo e. Imagina um problema com a fábrica. Com certeza. Como diz, né? Aparece a divisão, mas eu acho que esse robô é tão legal. Eu acho que, como a gente comentou dele, não pode deixar ele passar um vídeo pra mostrar um impacto. Por isso que a gente fala que ele é um. Gente, isso aí foi outra coisa. Vocês não falaram no início, vocês preocuparem em perguntar isso, mas analisando como o pessoal está estudando, como o humano enxerga e interpreta o que enxerga, hoje o que existe no mundo a respeito da interpretação da visão por máquina? Então, é exatamente o que a gente falou. O que se aplica hoje é a visão computacional. Só que, dependendo, você não consegue fazer igual o ser humano. O ser humano, o cérebro nosso é um supercomputador. Ele é treinado todo dia para aprender. Então, o que a gente faz muito é uma aplicação específica, né? Igual a gente mostrou. Você tem uma imagem como se fosse um ser humano, eu quero saber quantas pessoas que estão passando. Então, o que o ser humano faz? Ele olha, aquele é uma pessoa. Beleza, ele passou daqui para lá, quer dizer que ele entrou na loja. Reconhecer padrões. Exatamente, ele vai reconhecer, ele tem que identificar o que é uma pessoa, ela tem que rastrear essa pessoa para saber se a pessoa que ele acabei de enxergar, se ela passou, se ela entrou na loja, entendeu? Ela tem igual, por exemplo, tem um projeto, acho que faz parte da Juventude também, tem um amigo que ele fez parte desse projeto, que eles tinham que contar numa represa aqui em Minas, eles tinham que contar a quantidade de peixe na época de Piracema. Então eles têm uma janela naquelas escadas de Piracema, eles tinham que fazer um controle para saber quantos peixes ele tinha. Então eles tinham que identificar o que é um peixe, qual tipo, a ideia do projeto era identificar qual tipo de peixe que está subindo, se o peixe foi, às vezes o peixe vai e fica olhando para a câmera ali, volta e não passa. Então eles tinham que processar todo esse tipo de informação. Então assim, é uma das coisas que a gente Uma coisa precisa que utilizar. está rudimentar. Eu acredito que sim. Eu sou estudante da área de biomédica e estudo também visão. Na verdade, minha área de mestrado é visão. E eu gosto de dizer assim, que nem a gente entende direito o que acontece. Passou daqui para trás, que é onde fica o córtex visual, você já não consegue entender muito bem o Porque a gente faz as coisas muito baseadas em imitação da natureza. Isso. Como a gente não sabe imitar, sem produzir. é engasgado. Um exemplo, por exemplo, a gente tem célula que é especializada em detectar movimento, por exemplo. A câmera não é capaz de fazer isso. E a gente não consegue entender como que essa célula funciona, então a gente não consegue reproduzir. Né? Por isso que é tão difícil a gente conseguir uma câmera que reproduz exatamente a nossa visão. A gente mesmo não entende. É muito complicado você chegar e falar assim, vou criar uma máquina para enxergar e identificar tudo. Por isso que a gente fala, a visão computacional, a aplicação dela, geralmente assim, é em detalhes específicos. Então você, igual naquele exemplo daquele do refrigerante lá, que tinha que verificar. Então, ele treina aquela câmera, você cria o software exatamente para aquele problema. Então, olha, eu tenho que identificar que vai passar as garrafas, ele está parado, ele nem mexe, o negócio de ver, está parado. A garrafa vai passar aqui, então já facilita o processo. Porque se ele tivesse que movimentar a garrafa e passar em qualquer lugar, já fica complicado. Eu tenho que achar a garrafa. Não, eu sei onde tem garrafa. Então a garrafa está aqui. Então ele já tem uma ideia de o que é uma garrafa. Primeira coisa também, ele tem que saber o que é uma garrafa. Então ele consegue identificar. Então a visão computacional,
ela é bem específica nesse ponto, assim, de você tem que ter uma aplicação bem definida para você conseguir extrair informação. Entendeu? Porque senão você teria que ter uma coisa muito complicada. Eu não sei se você sabia as coisas de pergunta. Dá para ver. Quando você produz uma imagem projetada sobre um sensor e gera aquele fluxo de dados, hoje em dia essas câmeras digitais elas já guardam informação sem o excesso de redundância, né? Elas já processam ao vivo, vamos falar assim. É isso? Por exemplo, na hora que vai com uma fita, essas câmeras aí, ou um CDzinho, aquela imagem JPEG, ela não é JPEG de nascença. Virou, né? Isso. E tem um processador, digamos assim, especializado em criar JPEG. Sim, existe processador chip que é especializado na computação, ele implementa o algoritmo de computação errado. Fez algoritmo errado. Existe isso. O DVD mesmo ele tem um chip que ele é consultador de emprego. Porque se você fizer isso em software, às vezes fica Igual tem um MP3 player. eu não sei se o MP3 player exatamente. Ele gera o som de novo, mas ele pega a imagem e gera a imagem. Sim, tem chip especializado para isso também. Não é um microcontrolador que é de uso geral, mas ele vai seguir exatamente para jogar uma imagem e gera um JPEG, por exemplo. Igual no computador, hoje a gente tem vários processadores especializados em imagem. Então você tem um computador especializado em computação gráfica. O GPU, por exemplo, é um caso desse, a placa de jogo, uma placa especializada em processamento gráfico, só para isso. Porque ela já está assim, então, o processamento gráfico ele tem uns tipos de cálculo que são mais complexos, essas coisas, então ele já vem especializado para esse tipo de coisa. Então tem muita coisa que já se coloca em hardware para exatamente ter agilizar esse processo. Por exemplo, às vezes de reconhecimento de rosto, uma coisa que é muito interesse, ainda mais a polícia. Você fazer um processador especializado em reconhecer isso. Geralmente vai ter um software, não tem como vai ter um software por trás para processar, porque nesse caso você precisa ter uma base de dados. Sim. Então você precisa de muita informação. Então você tem que ter, porque assim, você vai identificar, geralmente é igual a impressão digital. A impressão digital você identifica alguns pontos. Né? Você não identifica toda. Isso, você identifica alguns pontos e você compara esses pontos. Aí se você tem exatamente lá entendeu? Para você. Nós procurar na base de dados todos os dedos de funcionário em casa que já passaram ali, vem em casa. Ou seja, não é só ter informação do dedo. Você tem que achar em casa aquilo. Exato, exatamente. Porque eu falei, ele identifica não toda a imagem, ele identifica alguns pontos de identificação, e aí ele pega todas as outras imagens para comparar. Então quando ele tem uma identificação positiva desses pontos numa outra imagem, então ele fala, esse é o dedo é o mesmo, né? E aí a imagem do rosto seria exatamente isso também. Ele vai identificar algumas características do ser humano, né? Às vezes a distância do nariz com o ouvido, a expressão dos olhos, algum tipo de informação, e vai tentar casar essa informação com todas as outras que ele tem na base de dados dele. Aí quando ele tem uma semelhança bem próxima, ele vai falar, provavelmente é essa pessoa. Mas é exatamente isso que você falou, uma definição de padrão. Então ele detecta alguns padrões ali e tenta casar isso. Esse de neural é uma coisa que usa direto. O pessoal usa. Rede neural tem muita gente que não gosta de rede neural porque é uma caixa preta, sabe? Você aplica, testa, treina, testa, funciona, mas por que funciona? Então tem gente que não gosta. E tem gente que não gosta disso, né? Por que funciona? Né? Saber, então... É minha imagem. Isso, exatamente, algumas pessoas não... Exato. Ele já foi treinado, não tem limite, não tem chegar no ponto. Ele espera que o sorriso vai mudar de um lugar para outro. Eles treinam isso, eles criam tipo um modelo matemático e a câmera é só a execução dele. É porque ele testa por exatamente o quê? O rosto. O rosto tem um formato, certo? Todo mundo tem um rosto parecido com o formato. Então ele identifica o rosto e ele sabe, de acordo com o rosto, onde vai estar a boca. Branca, meio assim. Isso, ele sabe de acordo com a posição do dele, a chique com o rosto, ele sabe onde vai estar a boca. Então ele sabe pela boca, onde vai estar a boca ali. Dá trabalho. Hoje é engraçado, hoje é como assim, as pessoas acham que é muito fácil. Mas você pega uma então. Olha o sorriso, a sua memória. Exatamente, um ponto
você. E aí que vem, né, essas tecnologias aí, igual no caso a gente está falando do CEBOS, aí você pode acoplar várias tecnologias como essa, identificação de rosto, identificação de sorriso, verificar se a pessoa, se alguém fechou o olho, né? Tem também a câmera. Se alguém fechou o olho, aí ele fala, fulano, alguém fechou o olho na foto, quer bater de uma foto. Então é uma tecnologia que vai colocando junto. Então tem um software, ou pode ser em software, ou pode ser implementado direto no hardware, que vai identificar esse tipo de coisa. Já o falando assim, falou verdade isso aí. Acho que não ia vender tanto, não pode, né? Aí ele vende esse Você trabalha com isso muito. O pessoal perdeu mesmo. Esse trabalho foi feito na disciplina, nós somos quantos alunos na disciplina? 15, né? Cada grupo fez uma parte do trabalho, depois tem uma integração de plano do trabalho. Então, assim, essa mesma apresentação está acontecendo também em outras escolas também. Cada um está em uma escola diferente para fazer essa apresentação. Algum tempo atrás eu tive um grupo de iniciação científica júnior, eu loucamente propus para eles que um robozinho entraria numa sala, caminhando na sala, levantaria a planta baixa da sala. O pessoal aprendeu muito, mas aí deu para ver que é difícil. É muito complicado. Um tipo de trabalho desse tipo, não da planta baixa, mas é uma exploração que o pessoal do couro mesmo faz, a área de robótica. Exatamente você ter um robozinho dele entrar no ambiente e usando sensores, ou sensores a laser, eu falei, as câmeras, isso, ele mapear, ele definir exatamente o que é o espaço naquilo ali. Mapear a sala mesmo. Geralmente ele faz esse tipo de mapeamento para definir rotas onde ele pode navegar. Então ele entra numa sala, ele vai mapeando a sala, ó, aqui tem um obstáculo, ali tem o outro. Aí ele cria um mapa mesmo, daquele ambiente que ele conseguiu explorar, e ele fala, beleza, agora eu vou criar uma rota, igual rota rodoviária, vou criar uma rota onde eu posso andar. Aí toda vez que o robô, beleza, agora eu ir para tal ponto da sala, então ele entra nessa rota, vai navegando até lá. Aí que entra outra parte que eu perguntei para vocês. Então aquele mapeia a sala, para que quer ir ali? Exato. Aí eu acho que a máquina fica fraca nessa hora. Exato, mas aí tem a aplicação. Então, se ele fez esse mapeamento na sala, ele está com algum objetivo. Ele tem algum objetivo, alguma coisa. Às vezes ele está procurando alguma coisa. Ou procurando gente escondida lá. Exato, procurando gente escondida. Não vai levar tiro, o povo aí, né? Exato. Para fazer mapeamento. Acha gente, né? Tem eu fiz esse semestre passado de robótica, e tem um deles que é tipo um jogo mesmo. De você colocar quantos robôs você tem que colocar no ambiente para identificar uma pessoa. Porque dependendo de uma sala, se tiver várias salas, o robô ele pode entrar numa sala e a pessoa que está escondida, né, passar por aquela sala. Então você tem que identificar quantos robôs, qual posição que a gente está, porque às vezes se um robô entrou numa sala, então tem que ter alguém identificando ainda para não deixar o cara passar por lá. Então tem várias técnicas, é bem interessante. Eu acho que se vocês quiserem marcar depois uma visita para ir lá conhecer, tem várias aplicações. Olha, a nossa proposta teria um transmissor, um computador grande, porque processar local é difícil demais. Isso foi muito bom. 6 anos. Fazer o processamento. Manda um PC, uma cópia do USB lá e o PC se vira. Exato. Hoje em dia, lá no couro mesmo, igual eu estava falando para vocês do Rumba, que é um robô que o pessoal usa, eles usam lá, que aí tem aquele, eu falei que ele faz aquela limpeza, para fazer limpeza, tem um que é para educacional, então ele é um robôzinho redondinho mesmo. O que o pessoal faz hoje com ele, eles colocam ele põe uma plataformazinha nele para acoplar sensores, tal, o que você faz é pegar um netbook mesmo e colocar em cima dele. Então quem está fazendo o projeto, e geralmente eles colocam associado a um tipo de software que vai auxiliar o robô ali a tomar decisão. Então o processamento hoje é no computador. Para esse caso educacional, né, de estudos aplicados. Tem muita gente que já tem um poder de processamento um pouco maior. Não, hoje você pode pegar um robô e acoplar um celular nele. O celular já tem uma memória. O celular já tem uma memória fantástica. Você tem um com 1 GB de memória. Gigahertz, Raspberry Pi. É poderoso. Hoje em dia também não parar. Isso eu não sei quanto foi. Então tem várias tecnologias. Mas a gente apanha
o buraco é bem mais embaixo. Por exemplo, se conseguir fazer com que o robô ande, Que é complicado. sabendo quanto andou. Ele é de tração? Tração. Porque ele é extremamente Se a difícil. roda der uma patinada e você monitorou roda, já é. Já era, exatamente. Então, assim, a prática é. Exato. Foi o que eu aprendi na disciplina semestre passado, que a robótica é uma coisa extremamente não exata. Porque você põe um robô, por mais que você tenha aquele monte de sensor capturando a imagem, igual você falou. Se ele. Eu estou lá com o odômetro lá que está exatamente, toda vez que ele fez um giro, eu sei que ele andou. Mas se ele deslizou, ele não andou. Já é uma pedaço. Então, na verdade, utilizam várias técnicas, alguns filtros que se aplicam. Uma das coisas que tenta fazer é acoplar algum outro tipo de sensor. Igual, por exemplo, eu posso ter um laser, por exemplo, que ele detectou um obstáculo numa posição. Então, na hora que o robô está andando, com esse, que ele vai perdendo essa precisão, ele pode utilizar a distância com esse laser, desse obstáculo, para recalcular a posição dele. Então, existem várias técnicas exatamente para você saber onde está o robô. Limite de ultrassom. Ultrassom também seria uma das técnicas que daria para fazer. Para você tentar utilizar o ambiente que ele estava, a ideia seria utilizar o ambiente que ele estava, detectar algumas coisas no ambiente, para ser utilizado para ele recuperar a informação. Então, é igual o João Paulo falou do cérebro, né? Aí eu tenho uma ideia de um obstáculo. Então, se ele sabe, por exemplo, o robô está andando, ele sabe que a cadeira está ali, beleza, a cadeira está, consigo capturar, ele está a 1 metro daqui. Na hora que eu andei de novo aqui, o meu sensor lá do dano falou, você deslocou tanto, beleza, mas será que não teve uma perda, alguma coisa? Então, na hora que ele olha de novo para aquela cadeira, com a distância daquela cadeira, ele consegue estimar uma posição melhor do que simplesmente ele tivesse só andado e tentar pelo andar. Então, quando você vai compondo vários sensores, você consegue estimar uma região que você está, mas a precisão aonde você está é muito difícil. Até você pode falar, beleza, uso GPS. GPS não funciona melhor. Exatamente. Mesmo assim, você vai num lugar aberto, você usa o GPS. E a precisão do GPS? Depende do Está GPS. dando de metros. Hoje agora está menor. Se for um GPS militar, eu acho que ele te garante até centímetros. Mas será que você tem um acesso a um GPS com essa precisão? Então o GPS, o próprio GPS, por ser um equipamento, ele tem um erro. Então o que a gente faz é aplicar exatamente alguns, igual um que usa o filtro de Kalman, por exemplo, associado a esses vários sensores, exatamente para tentar estimar uma melhor posição. Então tem muita coisa em relação à robótica. Mas isso que você falou é verdade, porque saber onde o robô está é uma das coisas mais difíceis que tem, desse tipo de robô, né? Interação. Quando você programar um robô sem ter uma feedback de onde ele está, tem um campeonato que eu vi que era um campeonato de carros robôs. Se eles te davam um trajeto aleatório, você, com sua equipe, andava nesse trajeto e ia programando o carro. Aí teve um dos trajetos, uma das equipes que fazem o trajeto, eles fazem ruas normais, mas eles procuram uma rua de pouco movimento. Algum desses moradores dessa rua estacionou o carro na rua. Durante esse trajeto, o carro não tinha sensor, não tinha nada, ele bateu nesse carro, o carro estava sem freio de mão puxada, abriu a casa, eles tiveram uma confusão. A equipe foi desclassificada. Não, mas é doideira deixar alguém, né, que é extremamente perigoso isso, né? Deixar alguém estar circulando próximo dessa região. Não sei se vocês viram, né? Não sei se pode ficar falando. Vocês viram o caso da Ana Maria Braga? Ela foi atropelada, né? O carro sem ela. Não, o carro O carro autônomo. Acho que era da. Mas, Não, assim, o carro fez tudo. Ele andou sozinho, ela estava do lado dele, ele andou sozinho Foi os pesquisadores do Espírito Santo. O que aconteceu é que na hora que ele parou, e ele estava explicando para a Maria as coisas que ele ia fazer. Parece que na hora que ele foi fazer, que ele queria mostrar o computador para abrir uma porta, alguma coisa, ele desligou o carro. E ele estava no morro, e ele não estava engrenado. Ele desligou porque ele não estava com freio de puxar, O carro voltou. Aí foi ao vivo, eu vi. Ao vivo. Vocês acham? Não, a porta do carro só. Ela caiu no chão, teve que entrar para o intervalo. Vocês acham vídeos fáceis na internet? Maria atropelada. Mas que eu falo assim, porque são aplicações é bem difícil, assim, não é que é difícil que eu falo. Tem que ter uma segurança, igual ele falou, tinha que ter uma segurança na região onde está acontecendo essa competição, para exatamente evitar esse tipo de coisa.
estava na semana de iniciação científica apresentando um banner e do meu lado tinha um menino que estava fazendo um projeto que ele estava trabalhando, era justamente o projeto do carro, do Cadu. E ele falou que durante as etapas de teste, mesmo com o carro já bem calibrado, ficava o motorista lá dentro, porque se o carro fizesse alguma coisa errada, entrasse em um lugar que não tem rua, e fosse passar por cima de algum obstáculo, o cara acionava o manual, puxava o freio de mão, desligava o carro. Né? O cara ficava lá dentro, assim, ficava lá só observando. Era o plano B. Se o carro entrou num lugar que deu problema, tinha alguém lá para puxar o freio de mão, para acionar algum mecanismo para tirar o carro automático. Ainda mais na etapa de teste, de configuração, que é arriscado deixar. Solta o carro lá e deixa. Então, esse vídeo que a gente viu provavelmente foi o vídeo final de depois de muitas etapas de teste. Que vocês viram no começo do vídeo. O cara programa o computador, dá o enter, sai, fecha a porta e o carro sai andando. Até chegar nesse ponto é muito complicado. Se um carro desse, quando for chegar no público mesmo, ele vai ter várias redundâncias. Então, se tal computador parou, ele vai desligar o carro, ele vai fazer ou vai acionar porque ele não pode sair, porque o equipamento pode queimar. E se você não tiver prevendo, não tiver a previsão que alguma coisa pode parar, acidentes vão acontecer, né? Então, geralmente é muito seguro. Não seria pilotado propriamente dito por humano, seria seguir uma rota. Imagina voando. Só voando. Mas vamos chegar lá. Acredito que vamos chegar lá. Vocês vão estar vivos, mas. Gente, parabéns por você. Muito obrigado. A gente agradece a presença, o espaço. Desculpa a ausência do pessoal, mas. Não, você falou da ausência, deixa eu mostrar que tem alguém. A turma foi para as azares e aquela exposição lá. O outro está fazendo prova. Só mostrar aqui o pessoal. Temos aqui algumas pessoas. E o professor Alberto aqui também. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço, vou aproveitar para agradecer em nome dos meus colegas, também em nome no caso da pós-graduação da Engenharia Elétrica também, pelo espaço que vocês cederam, pelo tempo que vocês cederam com a gente. E esperamos, quem sabe, vocês possam ser os futuros alunos aí, né, de lá. Ter essa ideia de compartilhar o conhecimento de vocês com o restante da população. Legal. A gente vai falar para ele. eles. O contato nosso, o professor Alberto tem os nossos e-mails, pode pedir para ele, ele vai contar com a gente, fica à vontade aí. E esse Enem já passou, mas a inscrição do vestibular ainda não. Então, eu espero que a gente tenha conseguido motivar vocês de alguma forma a tentar essa área, a buscar isso aí. Quem sabe daqui uns anos vocês estarem trabalhando em projetos Big Dog ou outros tão mais legais que eles. Trabalhando com visão computacional, trabalhando com sensores de imagem. Quem sabe vocês podem estar daqui a um tempo trabalhando na Sony, né? Ganhando quantos milhões? $500 mil. Mas é possível, entendeu? Ou não, né? Tem gente que é viciada em trabalho, né? Depois que chega um certo ponto que fica viciado em trabalho, a pessoa não para mais, né? É mais complicado. A gente agradecer vocês, filmar vocês mais uma vez aqui, filmar os meninos ali e o cachorrinho. Bom, gente, muito obrigado.